Você sabe que a avaliação biopsicossocial, o governo criou um grupo de estudo, um GT, para implementar a avaliação biopsicossocial da deficiência. A avaliação biopsicossocial da deficiência está prevista no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor no Brasil em 2016, sendo que ela previa 2 anos para a implementação, para a regulamentação da avaliação biopsicossocial. Como já passaram 8 anos da entrada em vigor em âmbito nacional da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Deficiência, então há 6 anos que está atrasada a implementação da avaliação biopsicossocial. Segundo o grupo de trabalho do governo, na área da saúde é que tem acesso a toda a população. Então, seria a melhor forma de implementação, porque abrange mais gente. O que a gente vê na prática? Porque a avaliação biopsicossocial a gente está vendo aqui da questão de políticas inclusivas no setor público. E a gente vê na prática, como exemplo, no INSS. Muitos pedidos do benefício de assistência, de amparo assistencial, são negados, indeferidos, pela equipe de peritos do INSS, pela equipe que faz a avaliação e nega o benefício no INSS. E já quando ingressa na justiça, obtém benefício com a avaliação na justiça. Existem vários casos práticos nesse sentido que eu posso até colacionar aqui, por exemplo, uma decisão, tá? Então, assim, muitos pedidos de benefícios são negados no âmbito administrativo do INSS por causa da perícia médica que entende que a pessoa não tem deficiência. Já quando chega na justiça, já o perito da justiça, quando faz a avaliação, verifica que a pessoa tem deficiência. Então, a questão da avaliação biopsicossocial, que vai ser implementada para fins de políticas públicas, de unificação, avaliação da deficiência, constitui um pleito da comunidade de pessoas com deficiência, da comunidade dos autistas e pessoas com deficiência. Mas a gente tem que ter esse senso crítico de analisar para ver se essa equipe da avaliação biopsicossocial vai ser como a equipe que avalia os benefícios do INSS e nega todas as perícias médicas e chega na justiça. Obtém porque verificam as questões em relação às deficiências, verificam que sim, que a pessoa é uma pessoa com deficiência e que implementa as condições para obtenção do benefício. Então a questão tem que ser analisada com granossais, com um grão de sal, ou seja, a avaliação biopsicossocial é importante porque a avaliação não é só médica, ela avalia todo o contexto médico e social, mas também ela tem que ser a ponto de não ser como o INSS, que a perícia administrativa nega o benefício para quem precisa e essa pessoa acaba obtendo benefícios judicialmente porque preenche os requisitos que o INSS negou, mas judicialmente na Justiça Federal é constatado que realmente aquela pessoa precisa sim do benefício que foi negado administrativamente e é obtido judicialmente. Porque implementadas condições para a obtenção do benefício, entendeu? Porque implementadas. Na justiça, tanto com o INSS, a avaliação não é só médica, é social também. Tem que preencher o requisito da baixa renda. Mas o que acontece é que a gente vê muito na prática. A gente vê muito na prática ser negado benefício para a pessoa que necessita, com deficiência ou doença crônica, administrativamente tem benefício negado. E ele é deferido judicialmente porque há comprovação judicial que a pessoa implementa as condições para a obtenção do benefício. Então, se você pleiteou o benefício e não obteve, não desista. Ingresse judicialmente com a advogada especializada para obter o seu benefício. São preenchidos requisitos legais para a obtenção do benefício. Enquanto a avaliação biopsicossocial, o governo está fazendo esse estudo porque entende que, lógico, não só é a avaliação médica, é a social toda dentro do contexto social, né, que a pessoa vive. Mas que também é importante apontar para o que acontece atualmente, que a perícia do INSS indefere deficiências e doenças crônicas, que quando a pessoa ingressa na justiça, ela obtém. Muitas vezes, porque quando a pessoa ingressa administrativamente, ela ingressa sozinha, e já quando ela ingressa judicialmente, ingressa com o advogado, que junta todas as provas, e aí o juiz, na hora de analisar o caso concreto, defere pedido. Então, as condições já estavam implementadas desde a época que ela deu entrada no pedido administrativo, e não no momento que ela entrou com o pedido judicial. Já estavam implementadas, tanto é que a pessoa tem direito à percepção do benefício retroativamente à data que ela deu entrada no benefício do INSS e o INSS negou. Então é claro que a gente objetiva a regulamentação nesse sentido da avaliação biopsicossocial, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, mas que analise no caso concreto
na prática, a real condição da pessoa de deficiência. E não que o pedido seja indeferido para todo mundo, como costuma ser administrativamente no INSS, e daí a pessoa ingressa judicialmente e obtém uma decisão julgada favoravelmente. É importante saber também que, para fins de INSS, para efeitos legais, as doenças crônicas podem ser computadas como deficiência, tá? Nosso objetivo de implementação da avaliação biopsicossocial é o quê? De transformar a vida da pessoa com deficiência, dando-lhe acesso às políticas públicas, não é? Esse é o nosso objetivo sempre, de melhor qualidade de vida. Não adianta só mudar a nomenclatura, tem que ser sempre importante o quê? Efetivar na prática, efetividade prática, né? Que as pessoas vejam realmente o resultado, que as perícias realmente verifiquem a existência das deficiências. Nosso objetivo é dar acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Então, o objetivo da avaliação biopsicossocial é de concessão de benefícios de assistência pública, de políticas públicas para melhor qualidade de vida das pessoas que necessitam das políticas públicas, né? O conceito de deficiência para a LBI é o quê? Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Deficiência é o quê? A pessoa que tem deficiência física, mental, sensorial, qualquer deficiência que produza barreira em convívio de igualdade na sociedade. Então, a pessoa com visão monocular é pessoa com deficiência, pessoa com audição unilateral é pessoa com deficiência, pessoa, lógico, com deficiência bilateral é pessoa com deficiência. Então, o objetivo é que essa avaliação biopsicossocial, a avaliação da deficiência, seja implementada para o Brasil todo para aumentar as políticas públicas e o acesso a toda a população. O acesso a toda a população com deficiência que precisa ter seus direitos reconhecidos. O importante é não desistir, sabendo que implementou as condições para o exercício de um direito, procurar uma advogada especializada para assegurar os seus direitos, o exercício dos seus direitos. Porque mesmo se passar por uma perícia médica e a perícia médica no âmbito administrativo, Estado, Federal, no Serviço Público, no INSS, indeferir o seu pedido, não tem problema, procure um advogado especializado para verificar a possibilidade de obter a concessão do seu benefício, do seu direito, do exercício do seu direito judicialmente. Vi muito isso na prática em relação ao horário especial. O órgão indeferir, tem alguns que deferem com maior facilidade, mas eu já vi o órgão indeferir e daí judicialmente obter a decisão em primeiro grau e confirmada a decisão em segundo grau. Que você não pode desistir do exercício dos seus direitos. Vou trazer um exemplo que eu vi na prática. Um pai de autista que a esposa faleceu no incêndio e ele ficou com deficiência física. Aí eu vi no Diário Oficial indeferindo o horário especial dessa pessoa. Eu fiquei indignada. Eu vi naquele dia no Diário Oficial. Eu fiquei indignada. Atípico, pai de um autista que pedia o horário especial para acompanhar o filho nas terapias. Ele, pessoa com deficiência, o filho, pessoa com deficiência, e tinha sofrido esse acidente que a esposa faleceu, que ela que acompanhava o filho com deficiência. E ele ficou com deficiência física e o horário especial foi indeferido. Eu fiquei indignada porque o órgão que ele trabalhava indeferiu o pedido, falou que se ele fizesse horário especial ele teria que compensar. Não é necessário compensar o horário e nem diminuir a remuneração. Judicialmente, a gente ingressa com pedido de manutenção da remuneração, manutenção da lotação e sem compensação de horário. Nesse caso, ele tinha direito pela deficiência dele, ele tinha direito pela deficiência do filho, então é de ficar indignado, né? O órgão indeferir, ainda mandar ele compensar o horário, né? É de ficar indignado. Beijinho pra você. Eu sou a doutora Gisele Bastos, Gigi Bastos, mãe atípica, mãe de autista.